Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Marcelo Magalhães e vocês estão no canal do Arquivista Espiritual. Vamos falar hoje, nesse nosso bate-papo, uma dúvida que tem em todas as partes. É muito questionado, é muito falado, é um assunto bastante polêmico. Primeiro de tudo, é verdade que todos os seres humanos em cima da Terra são médiums, né? E, e depois, posteriormente, vamos identificar como a gente pode saber se a gente é médio de verdade. Então vamos seguir esse cronograma, tá? Primeiro de tudo, não são todos os seres humanos que são médiums, tá? Não são todos os seres humanos que são médiums. Podemos observar até mesmo naquilo que é a história dentro do mundo de espiritualidade, do espiritual, no qual nós vamos identificar, por exemplo, lá na antiga Grécia, a condição lá do oráculo de Delfos, né? E outros oráculos também, do qual reis, imperadores, eles iam até esses oráculos, essas pessoas, boa parte, a maior parte delas mulheres, e então a partir disso eles chegavam nesse ambiente, tinha esse médium, né? essa oráculo, que então era possuída, naqueles tempos se dizia isso, possuída, ou incorporava uma deidade que traria respostas para esses reis, para esses imperadores. Se era o momento de fazer o plantio, né? Se ia ocorrer tudo bem durante o ano, se eles tinham um conflito, guerra, se eles deviam ir para a guerra, ou se estivessem em guerra, se eles venceriam nessa guerra. Então, assuntos muito importantes desses governantes na época, ou grandes generais, né, pessoas ali de uma grande influência em cima de outras pessoas, em cima das massas, então tinha essa oportunidade. Pessoas comuns não tinha como acessar esses oráculos a não ser de forma paga, né, de forma remunerada. Então se levava naquele tempo ouro, prata, pedras preciosas, certo? Por que ouro, prata, pedras preciosas? Simplesmente pelo estado de vibração, pessoal. Hoje em dia, por exemplo, muita gente questiona, por exemplo, a Igreja Católica ou, né, o Vaticano. Por quê? Porque fala, ó, essa igreja, então, ela é muito grande, é a que detém o maior número de fiéis, de seguidores, e só que ela defende a humildade, fala sobre Jesus, fala sobre Maria, fala a história dos santos, que sempre está ligado a uma questão de humildade e uma questão de também, de uma certa forma, até ignorar aquilo que são os bens materiais. Se a gente for observar a história dos santos, ou então de alguns sacerdotes que se destacaram, a gente vai identificar isso, né? O abrir mão de riqueza, de bens materiais, para poder então prestar a caridade, ser solidário, né? Ajudar a comunidade ou, no caso da Igreja Católica, a respeito do mundo. E qual que é a crítica? A crítica em cima disso é, por exemplo, ver nos altares, nas ferramentas ritualísticas, né, cerimoniais, dentro do catolicismo, então se vê muito ouro, né, em algumas até platina, certo? Então são metais muito custosos. E daí as pessoas dizem, mas eles defendem e falam sobre a condição de ser humilde, que daí vai se confundir com o estado de pobreza.
Só que eles lá vivem numa opulência muito grande, uma riqueza, né, uma condição de abundância, de poder econômico muito grande, né? Tem um dos maiores bancos, do lado científico, né, tem um dos maiores observatórios e melhores observatórios astronômicos, digo, né? Então tudo isso é dotar de um grande poderio ao longo da história do catolicismo, né? Mas e o que tem a ver isso? O ouro, por exemplo, né? O ouro, por ser um elemento tido dentro das comunidades ocultas como um elemento solar, por natureza, solar irradiador, né? Irradiador de energias poderosas, de frequências poderosas, que representariam aquilo que seria uma condição do sagrado masculino, que daí fecundando com as suas energias, com essas suas irradiações poderosas, tanto a Lua como a Terra, que tem uma representação de sagrado feminino, então proporcionaria o manifestar de experiências, de oportunidades, de poder, de clareza, clareza que eu digo, clareza consciencial. Então tudo isso é muito trabalhado. E o elemento ouro, então, ele é um dos melhores condutores que existem, né? Então ele não oxida, ele pode ficar sujo, pegar algum tipo de impureza, mas ele não oxida. Então, a energia, as frequências, as vibrações em contato com o ouro vai proporcionar o quê? Um amplificar, um purificar, uma qualidade melhor. Veja que até hoje as pessoas que gostam de som automotivo, né? Aquelas pessoas que fazem aquelas carretinhas ou montam em seus carros aquele conjunto de alto-falantes, módulos e tudo mais. Veja que quem tem condições para montar um som potente, para sair límpido, para sair sem distorção, para ter qualidade, todos os condutores, né, são de ouro, ou no mínimo banhados a ouro, justamente por proporcionar isso. E nós vamos encontrar ouro também nos nossos aparelhos celulares, então veja que isso tem muito fundamento, tá? E, então, esse ouro não é usado para se mostrar ou demonstrar poder, mesmo que de certa forma em certos lugares isso aconteça. Mas no caso de grandes instituições, por eles terem o conhecimento, possuírem certos fundamentos, eles vão se valer e se utilizar disso para poder ter uma qualidade naquilo que são as suas orações, as suas rezas, os seus hinos, os seus louvores, o estado em que a pessoa consiga se conectar para ter então uma fluidez, né, maior. Então por isso que vê às vezes igrejas, ou melhor dizendo, catedrais, né, porque são imensas, onde tem no altar então uma quantidade de ouro imensa, mas não só no catolicismo, a gente vai ver isso em diversas culturas. Podemos ver mesmo lá nas condições do budismo, que os monges, então, de tempos em tempos, eles renovam muitas representações de Budas em seus templos com folhas de ouro, folhas fininhas, que eles vão então encapando essas representações, essas grandes estátuas representando Buda. Por quê? Justamente por essa condição de vibração, de ter essa harmonia, essa frequência poderosa, né? Porque quem está ali na condição de instituição religiosa, ele tem como objetivo levar a verdade, levar orientação, promover discernimento, né? E muitas outras coisas mais, muitos outros fatores. Então, significa fecundar essa comunidade, direcionar a ela aquilo que se tenha de melhor em relação daquilo que venha do alto. Esse termo vir do alto
é só para fins de entendimento, tá, pessoal? Não pensem que aonde estamos, então, as esferas superiores ou os sete céus estão para cima. Na verdade, se a gente for ver de um âmbito científico, então, no nosso estado comum, então não sabemos se estamos de cabeça para cima, de cabeça para baixo, se estamos de lado ou na diagonal, né? Em relação ao universo, né? Então fica meio complicado para a pessoa comum poder saber. Não é como os pontos cardeais que a pessoa, né, pode seguir certos parâmetros. Mas muito bem, então temos essa condição para poder ali falar um pouquinho sobre essa paga, sobre levar a esse oráculo lá atrás, há milênios atrás. Então essa paga, levar essas moedas ou essas pepitas de ouro, prata também, que tinham um valor muito considerável lá atrás, assim como também pedras preciosas, certo? Ou flores raras, né, dificílimas de se poder obter, que tivessem propriedades tidas como magísticas, curadoras. Então também isso também era levado. Hoje em dia, quando falamos oráculos, então a gente vai ter o que? A gente vai ter o oráculo de Fá, que também tem outras vertentes semelhantes ao oráculo de Fá. Vamos ter como oráculos o tarô, cartas ciganas, temos como oráculos as runas, tem também a leitura no pó de café, tá? E um monte de outros, né, de outros oráculos, como ler a palma das mãos, né? Que para quem não sabe, então não se lê só as palmas das mãos, as verdadeiras e legítimas leituras, então se lê até mesmo os pés. Mas tudo bem, isso é um assunto para um outro momento. Então, hoje em dia, lá atrás, oráculos eram esses médiums, porque daí eles tinham essa possibilidade de canalização e de ou incorporação total ou parcial, certo? E então, e eles viviam isolados, altos de montanhas, interiores de caverna, ilhas, né? Então tinha uma série de situações. Muito bem. E hoje em dia, né? Hoje em dia é simplesmente chamado de médium. Então, todo lugar as pessoas têm essa coisa. Não, todo mundo é médium. Não, não, todo mundo não é médium não, pessoal. Não caia nessa armadilha. Olha, eu tenho até um sonho, né? Ali um objetivo, uma meta pessoal minha, de poder um dia ver as pessoas acordadas para essa realidade, de entender não só um fato de seriedade, mas também os perigos que estão envolvidos sobre essa questão de mediunidade. Tá? Ninguém fala sobre isso, mas deve ser falado, porque lembre-se, está em jogo a sua vida, a vida dos seus filhos, companheiros, companheiras, pais, mães, avós, amigos e daí por diante. Lembre-se que as forças obscuras, eles não querem uma só pessoa, não interessa para eles uma só pessoa, a menos que essa pessoa, obviamente, ele seja alguém que influencie massas, como governantes, donos de impérios industriais, donos de redes de bancos, pessoas que, né, de uma certa forma têm ali à disposição, né, veja, um dono de uma rede de instituição financeira que nós conhecemos como banco. Imagine o trabalho energético que ele possa fazer, sendo que ele tem à disposição dele nome de todos os correntistas, nome, número de documento, foto, endereço, tem tudo. Então, se ele utilizar essas informações para produzir trabalhos que seja de
de oferenda para oferecer àquelas pessoas como uma moeda de troca para que ele continue expandindo, ou para que ele possua, roube energia vital ou magnetismo dessas pessoas, né? Ele vai ter essa condição, magisticamente falando, ele vai ter essa condição. Ah, não, mas ó, Jesus me protege, a Virgem Maria me protege, o meu Santo Antônio me protege, o meu guardião me protege. Não é assim, pessoal, que funciona. Para que a gente possa contar com um suporte, porque eles não vão a parte nenhuma, nem da espiritualidade que está trabalhando, atuando em nome da lei da justiça divina em planos astrais, ou que seja entidades superiores que estão fora da roda de Sansara, além, né, da condição de primeira a quarta dimensão, não tem esse tipo né, de situação. Mas muito bem, vamos ali retornar para a gente não perder muito tempo. Então, não são todas as pessoas em cima aqui da Terra, que estão encarnados, que são médiums. Tá? Por quê? Primeiro, por esse fato que falamos anteriormente, né? Que lá atrás, veja, lá atrás, não eram todas as pessoas lá na antiga Grécia que eram médiums, que tinha essa possibilidade, vamos dizer, sacerdotal, tinha esse cargo espiritual, que a gente vai entender já já, rapidinho, essa situação do cargo espiritual. Assim como também, se a gente for anterior a isso, que é aonde a antiga Grécia foi buscar beber na fonte do conhecimento, lá no Antigo Egito, né? A mesma coisa. Não eram todas as pessoas que eram sumos sacerdotes lá, né? Lidavam com magia, com as coisas dos deuses. Isso era reduzido. Tinha uma escola de mistérios cheia de critérios, cheio de rigores, cheio de normas e de estágios a se cumprir para se poder, então, fazer parte daquela escola de mistérios, tá? Então veja, e hoje não, hoje praticamente não tem regra nenhuma. A regra que tem é que seria considerável e muitas vezes não é nem aceita hoje em dia pela maioria das pessoas, é que a pessoa que, mesmo que ela nasça com essa predisposição do quê? Física, biológica, mental, né? Os seus órgãos mesmo, não é que vai ser diferente das outras pessoas, a estrutura no conjunto como um todo para poder suportar com frequência durante uma vida toda todas as oscilações vibratórias energéticas, choques energéticos, demandas vindo de entidades poderosas. Estamos falando de uma condição vibracional de oscilação muito grande. Não é uma questão só da pessoa ficar com raiva ou de viver brigando com o vizinho ou com quem sabe quem for lá fora, né, na vida comum. Não, nós estamos falando de quantidades de energia, porque para se incorporar, mesmo hoje em dia, um médio consciente, que a maioria, né, 99,9% são todos conscientes ou semiconscientes, mesmo que estejam ali falando que são inconscientes para passar uma maior credibilidade, porque tem pessoas que vão chegar para se consultar e se saber que aquele médium é consciente. Imagine você expondo toda a sua privacidade, situações delicadas de intimidade, de cunho sexual, de cunho ali de problemas, de falcatruas e tudo mais, né? A pessoa tem uma fachada, cada pessoa tem ali as suas máscaras. Imagina uma pessoa, então por aí todo mundo fala, ou pelo menos boa parte fala, ser inconsciente, mas não isso não condiz com a verdade, né? Parou de existir lá sim, né? Antes da década de 80, todos eram inconscientes. Só que daí a espiritualidade começou a notar o quê? Que a pessoa, o médium, ele não progredia, ele não expandia a consciência. Por quê?
Ele chegava lá, dava passagem para essa entidade, a entidade chegava, sabia fazer absolutamente tudo, então ele era só, aí que vai surgir o termo, que dentro, para quem conhece terreiros, principalmente os mais tradicionais, vai surgir, olha, fale com o meu burro, fale com o meu cavalo, né? Vai surgir dessa condição, vamos dizer, mais próxima do reino animal e não tão próxima da condição hominal. Significa aquela pessoa, aquele médium, que ele está nas trevas da ignorância. Muitas das vezes pior, porque tinham pessoas, por exemplo, que tinha um marido, esposa, um pai, um irmão, um filho, por exemplo, lá atrás perdido no vício do álcool, da bebida, e a pessoa ia lá do terreiro para poder pedir para a entidade para poder ver se podia ajudar aquela pessoa. E daí a entidade passava orientações, passava garrafadas, banhos, fazia procedimentos. E daí só que acontece o seguinte, acontece que daí tudo bem, acabava aquela sessão, a pessoa ia para a casa dela. Só que depois acabou acontecendo o quê? Que essas pessoas que iam se consultar com esses problemas para se resolver, via o médium daquela entidade lá no bar, completamente embriagado de cachaça, de cerveja, ou mesmo lá, né, com drogas. Então isso trazia uma dúvida, mas eu estou indo lá buscar ajuda, ele falou que vai ajudar meu filho, meu parente, meu amigo, só que ele, como é que pode? Será que essa entidade é verdadeira? Porque ela diz que vai fazer o meu filho, que é estranho para ele, isso na mentalidade da maioria das pessoas que chegam perante uma entidade num terreiro. Não estou falando a questão daqueles macaco velho de terreiro, aqueles que, né, que já frequentaram muitos terreiros, muitos ambientes espirituais, então não são cruz, né, na situação. Então, automaticamente, a pessoa ia pensar o quê? Falou, olha, se essa entidade diz que pode ajudar meu filho, né, mas olha, se ele não é capaz de ajudar o médio dele que está lá, ó, como é que a entidade me orienta sobre os aspectos de eu fazer o meu filho parar de beber, sendo que ele não consegue fazer o médio dele parar de beber? Olha lá, tá lá no bar, lá, ó, babando de bêbado. Entenderam a situação? Como é que eu vou libertar minha filha que está entrando numa prostituição se está lá, ó, a médium, mulher, lá da suposta entidade, tá lá, ó, se esfregando num monte de homens. Entendem a situação que foi acontecendo? Então, a lei maior é a justiça divina, então deu essa ordem para a espiritualidade, né? Saibam, o espiritual está fora da roda de Sansara, está além de quarta dimensão, né? Da quarta dimensão para cá, então, o que tem é espiritualidade, que são trabalhos diferentes. A gente vai falar disso ainda para frente, tá? Não agora. De fazer o quê? De fazer com que se encerre essa condição do médio ser inconsciente, que ele passe a ser semiconsciente, para que ele seja motivado, né, a fazer o quê? A estudar, a saber o porquê que aquela entidade usou uma coisa, o porquê que aquela entidade usou outra, por que naquele dia, por que naquela lua, por que naquela direção daquele ponto cardial, por que no leste, por que a estrela de 5 pontas tem que estar apontada para o leste e não para o oeste, por que para o norte e não para o sul, né? Tem isso também? Tem muita coisa para a gente falar, pessoal. E tem, acredite, tem muito dirigente espiritual, vou usar esse termo, às vezes que está aí há 40, 50 anos e não sabe, né, que um procedimento magístico, que seja uma grafia, uma simbologia, ou dentro do âmbito de
espiritualista de terreiro de Umbanda ou Quimbanda, que aquele ponto riscado, que é uma simbologia, uma grafia, né, uma escrita mágica, para que ele tenha eficiência, ele tem que estar apontado, ele tem que estar direcionado para coordenadas, certo? No caso, a entidade, ela sabe, com toda certeza, né? Porque se ela está como guia espiritual, como pode um guia não saber o caminho, certo? Mas a pessoa ali que está com o dirigente espiritual, a maioria não sabe, simplesmente faz ali, porque deu certo lá para mim lá atrás, vai dar certo para todo mundo. Não, não dá certo para todo mundo, não é assim que funciona. Pode até funcionar, mas longe da, da possibilidade plena de manifestação. Tá? Claro que também temos que ter presente o seguinte, que cada pessoa que está recebendo ajuda, ele também tem que permitir ser ajudado, ele tem que fazer a parte dele, ele tem que receber orientação, ele tem que receber um certo acompanhamento para que as coisas possam então efetivamente fluir, né, e entrar numa sintonia vibratória, energética e magnética, material e espiritual. Então, veja que essa condição da pessoa dizer, eu sou médium, não, cheguei num terreiro, falei que estava faz muito tempo, faz meses que eu estou tendo dor de cabeça, muita enxaqueca, ou então eu estou sentindo tontura, estou sentindo vertigem, já fiz exame, daí não consta que não tem nada, não, eu estou com a minha vida bloqueada, está tudo fechado, eu estou mal em relacionamento, eu entro num relacionamento, não dura, eu sou abandonado, eu sou traído, o dinheiro para mim entra na minha mão, mas do jeito que entra, parece que não entra, porque me escapa pela vão dos dedos. Tem uma série de situações que as pessoas chegam em terreiros, em ambientes espiritualistas, ele falou isso, ele vai ouvir, não, é porque vós é médio, vocês são médio, né? Eles falam assim, se for entidade, vós é médio, e se for um dirigente, não, isso é mediunidade, você tem que assumir essa mediunidade, porque enquanto você não assumir essa mediunidade, a sua vida não vai para frente, você tem que trabalhar com a espiritualidade, você tem que assumir suas responsabilidades. E daí a pessoa está lascado da vida dele, né? Bloqueado de um lado, acontecimentos do outro, a pessoa cai igual um patinho, né? Tá certo que muitos dos dirigentes espirituais, eles não sabem. Por quê? Porque eles não aprenderam, eles não receberam fundamentação, eles foram aprendendo, o que eles aprenderam sozinhos aos trancos e barrancos. Porque sempre foi velado, se a pessoa queria saber o que tinha dentro de um assentamento, de uma entidade ou do terreiro, não podia falar, porque aquilo é mistério do terreiro, né? Veja, aqui não tem, com a gente não tem negócio de mistério de terreiro, não. Até próprios guardiões, né, já falaram isso lá em orientações lá no canal do Entidades Umbanda, né? Porque eu sou dirigente espiritual de uma casa, né? E essa casa também trabalha com esses âmbitos das entidades, dos guardiões da lei maior da justiça divina. Qual que é o medo da pessoa poder expor ou revelar o que tem dentro, quais são os elementos que tem dentro daquele recipiente? Com a desculpa de que não, se alguém descobrir, né? Olha só, façam atenção, abram seus ouvidos, mas de forma ali, aberta, sem preconceito. Um dirigente espiritual, um suposto médium, firmado, né? Como se diz no âmbito, coroado, um médium feito. Aí ele tem lá a afirmação, né? Os elementos lá que ele pode ter feito ou a suposta entidade pode ter feito para proteger o terreiro, para conduzir energias, para servir de para-raio, para-choques vibracionais, né? Tem de tudo um pouco. Como pode ele ter medo de revelar o que tem lá dentro, com a alegação de que se alguém, por exemplo, um médium da casa, se discutir com esse dirigente espiritual e ele saber os elementos,
ou uma pessoa de um outro terreiro, né? Porque acontece muito de ambientes espiritualistas, de acontecer demanda de ambiente para ambiente, de dirigente para dirigente, de médio para dirigente espiritual, e daí vai. Tá? Então, que se alguém descobrisse e tivesse uma discórdia, então essa pessoa pegaria, ah, tá, então lá dentro desse recipiente, então tem uma pedra de turmalina, tem pétalas de uma rosa branca, tem 7 chaves, tem sementes, olho de cabra, por exemplo. Então, se alguém descobrisse isso, então em uma demanda, em uma discussão, em uma discórdia, então eu poderia pegar esses elementos, ir lá numa encruzilhada, em uma terra santa, que é o cemitério, e em algum lugar, na boca de uma mata, enfim. Levar esses elementos, invocar lá o suposto guardião, né, o protetor daquela casa, fazer para ele uma grande oferta, uma grande oferenda, né? Bebidas, padês, né? Elementos grandiosos, que daí então essa pessoa seria capaz de derrubar aquele terreiro, aquela casa, aquele templo. Vê se tem fundamento uma coisa. Não tem fundamento, pessoal. Não tem fundamento uma coisa dessa. Por quê? Porque mesmo que foi a pessoa, não foi nem a entidade que fez essa fundamentação. Para ele fazer, ele tem que saber os fundamentos, ele tem que saber os porquês, os prós, os contras. Cada elemento desse que eu dei um exemplo, ele tem um fundamento, ele serve para uma coisa, ele está ligado a determinada dimensão, determinadas forças, determinadas energias, tem uma certa quantidade de magnetismo, cada elemento desse. E daí se coloca a chave do poder daquele mecanismo em alguma coisa, em algum sinal, aonde quem é que vai saber? Então não adianta a pessoa colocar lá, porque ele não vai saber onde está a chave magística daquele procedimento. Ele pode fazer a vida toda, todo dia, de manhã, de tarde, de noite. Não vai ter resultado, né? De poder derrubar o outro, de poder fazer o mal ali para o outro por demanda. E outro detalhe ainda mais importante de tudo, pessoal, mais importante de tudo, se é a entidade desse dirigente espiritual, se ele recebeu uma oferenda, um pagamento de uma pessoa aleatória, estranha, né, para poder derrubar o seu médium, vocês acham de verdade que ali existe uma entidade de lei maior e de justiça divina? Ou ali tem uma entidade espiritual trevosa, exímio, imitador e manipulador? Tenham presentes isso. Vamos dizer que seria dessa forma. Vocês têm um guardião e uma guardiã. Tenham presentes isso. Certo? Cada um de vocês. Desde o começo eles estão com vocês. Não importa se vocês vão lá para o protestantismo, para o catolicismo, se vocês virem ateus, eles não querem saber, porque eles estão alheios a essa situação, a essa disputa tola de qual religião é melhor, qual é mais poderosa, qual que tem a verdade, né? Então eles estão alheios a essa tolice, a essa ignorância. Então eu chegaria e falaria, então o fulano de tal tem o guardião X. Então, muito bem, eu sei lá os elementos, lá a simbologia que ele usa, tudo, então eu vou lá numa encruzilhada, em algum lugar, então vou colocar aqueles elementos lá, vou fazer uma ritualística, eu vou falar, olha, guardião X, eu, fulano de tal, te invoco aqui, né, e não sei mais o que. Então esse guardião seu se apresentaria para mim, eu falar que, ó, tá aqui, ó, né, eu trouxe aqui, ó, uma caixa de garrafa de cachaça, eu trouxe aqui tais elementos, né, tais ferramentas, e eu quero que você dê uma lição lá naquele seu médio lá, porque ele é muito arrogante, ou aquela pessoa lá, porque ela é muito arrogante e prepotente. Vocês acham que isso vai acontecer, pessoal? Não vai acontecer, pessoal.
só vai acontecer para quem deu espaço para entidades espirituais trevosas. Muitas das vezes, sim, com toda certeza, muitas pessoas estão trabalhando ou sofrendo as consequências disso sem saber que estão trabalhando com entidades espirituais trevosas, porque não sabem determinados fundamentos, não sabem. Não é porque simplesmente não querem, é porque não aprenderam. Assim como boa parte das pessoas que ensinaram esses métodos também não sabe também, né? Porque esse tipo de conhecimento vem do espiritual. Isso daí não está em livro, pessoal. Não cai nessa besteira de que você leu todos os livros lá, por exemplo, do Rubens Saraceni, né? Que é um referencial para quem está ligado com essa situação, sobre os processos de mediunidade. Então é uma referência. Não adianta a pessoa querer falar que não. É claro que é uma referência. É um divisor de água, né? Aquilo que é o antes do Rubens Saraceni e após a passagem dele, né? Certo? Mas não significa que se você leu todo, leu, releu, decorou esses livros do Rubens Saraceni, que você é um médium, tá? Não é assim que funciona. Ou que você está capacitado para orientar pessoas. Não, pessoal. O médium, ele possui um cargo espiritual. Quando ele vem e o que acontece? Como é que eu sei que eu sou médium? Vamos lá. Como é que eu sei que eu sou médium? Que é o ponto principal. Primeiro de tudo, desde quando vocês nasceram, desde pequenininhos, vocês são diferentes dos demais. Diferentes como, Marcelo? Todo mundo está brincando lá, no meio das crianças, as criançadas tudo brincando. Quando você chega para brincar, as crianças se afastam de você, né? Se tem um grupo de 5 ou 6 brincando, você chegou, então esses 5 ou 6, eles vão lá para o lado e te deixam um pouco isolado. Se você vai lá, então ou você é às vezes agredido, ou você é insultado. Ah, mas criança, não vamos tapar o sol com a peneira, que é criança ali de 7, 8 anos de idade, então todos vocês acredito que tenham alguma memória sobre essa condição de infância de 7, 8 anos de idade, né, 9 anos de idade, onde começa a ter uma condição mais livre de se relacionar com amiguinhos, coleguinhas, em escola e tudo mais. Então tem sempre essa condição. Então é onde começa a se identificar essa situação, essa condição de médium. Outra coisa também, os sonhos lúcidos. Eu me lembro até hoje, não esqueço, pessoal. Olha, de olho aberto eu consigo ver todos os detalhes, né? Então eu tinha ali 7 anos de idade, certo? 7 para 8 anos de idade, eu lembro perfeitamente que eu tive um período de 3 meses nessa idade que eu sonhava com Jesus constantemente, todas as noites, sem falhar. Então Jesus aparecia com uma veste branca, mas não era tecido, parecia uma água, não tem como explicar. Com alvidez, um branco que até hoje eu não vi um branco como aquele. Só que Jesus, claro, não era essa face que a gente é acostumado a ver em retratos, em representações de Jesus. Os olhos dele, em vez de ter essa parte redondinha, a menina do olho, né, como os mais antigos costumavam chamar, a pupila, no lugar tinha uma semente de laranja. Então não tinha essa parte, o que tinha era uma semente de laranja em cada. Tem essa parte branca dos nossos olhos, né? Tem essa parte maior, escura ou clara para alguns olhos, né? Então, e tem a pupila, que seria aquele ponto pretinho, né? Que ele dilata e tudo. Então, no lugar dessa pupila era uma semente de laranja de cada um. E Jesus, então, ele tinha essa laranja na mão, eu lembro muito bem, perfeitamente, que daí ela estava aberta e ele pega e me entrega metade daquela laranja. Quando eu como essa laranja,
que eu estou vendo ele, mas também consigo me ver, sabe? É como se fosse um triângulo, se eu tivesse uma sala de espelhos, que eu conseguia ver essa situação de dois ângulos diferentes ao mesmo tempo. É incrível. E então ele fazia isso, então ele me entregava essa metade dessa laranja, né? Com a mão direita, tá? Com a mão direita. E daí eu recebia com as duas mãos essa laranja, e daí eu comia essa laranja, né? Só que quando eu comia a laranja, então na minha boca vinha sementes. E daí, quando eu engolia, então me vinha na cabeça, e agora eu engolia sementes. E daí, porque eu estava vendo, então, no caso, essa representação de Jesus, e também estava vendo contemporaneamente, me vendo comer a laranja. Só que quando eu como a laranja, essa parte do meu pescoço para baixo, do meu tronco, né, que vai até a cintura, essa parte é como se ficasse transparente, não tivesse pele. E daí eu vi essa semente chegar lá, e daí essa semente começou a crescer, foi virando um arvoredo, uma árvore, e daí esses galhos, essas raízes foram entrando, indo para os meus braços, para a minha cabeça, e daí quando chegava na minha cabeça esses galhos, né, a copa da árvore, né, que aquilo ia crescendo de forma imediata, a semente chegava lá, né, no estômago, então era como se caísse numa terra fértil, e daí começava, brotava, e daí ia crescendo essa árvore dentro, e daí ia abrindo aquela copa, né? Então, quando ia chegar na minha cabeça, na altura do meu cérebro, mesmo eu vendo a situação e eu sentindo isso dentro de mim, então eu acordava, que o meu coração estava a 1000 por hora, né? Suado, né? Todo dia durante 3 meses. Então veja, eu lembro dessa condição até hoje, de olho aberto, porque eu não aprendi a desenhar, porque senão eu desenhava para poder mostrar para vocês. Quem sabe com a inteligência artificial agora, muitas das coisas, né, a gente possa criar para vocês, para que vocês tenham uma noção através de imagens. Mas muito bem, então esse também é um grande sinal. A pessoa pode ver o seu campo áurico na frente de um espelho, ou às vezes olhando para o seu braço. Te é chamado a atenção de você querer olhar para o seu braço. Veja, eu estou olhando para o meu braço esquerdo. Então você vê aquela energia percorrendo, né? Tudo que é espiritual te atrai, pessoal. Te atrai, mas não por curiosidade. Não, é um atrair que é legítimo. Porque quantas vezes eu tive a oportunidade de namorar, né? Moças bonitas, moças até que às vezes eu realmente me interessava, né? De ir em festas com os meus amigos, festas que eu queria ir. Mas aí surgia naquele meio tempo alguma coisa ligada ao espiritual. Não tinha tempo, era imediato. Eu escolhia ficar com a coisa espiritual. Às vezes meus amigos estavam perto de chegar para a gente poder sair, aconteceu de eu estar já arrumado para poder sair, e daí surgia essa condição espiritual, um livro, uma palestra ou alguma coisa, e daí, sem sombra de dúvida, aquilo era um prazer para mim. Ver presenças, sentir presenças constantemente, transitando, ouvir determinados sons, determinadas frequências, muitas das vezes alguma palavra, alguém te chamar, voz nítida, né? Porque muitas pessoas vão falar, não, isso daí é o que? É esquizofrenia. Sim, tem casos de esquizofrenia que leva a uma condição de alucinação ou de fantasia muito grande, né? Mas nesse caso não é fantasia não, né?
Não tem nada de fantasia, a coisa é muito legítima. A pessoa, mesmo quando ele não quer, ele vai acabar no meio espiritual. Ou lá na igreja, ou lá, mesmo que ele fale, olha, não quero mais saber disso, de repente ele é chamado, ou então alguém quer conversar com ele, que é outro detalhe. Todas as pessoas, mesmo desconhecido na rua, vem falar com você. Vem e desabafa, fala coisa da vida que eu tenho certeza que não fala nem para o pai, para a mãe, para o esposo, para a esposa. Olha, perdi as contas de quanto isso aí aconteceu, pessoal. Tá? Então, condições de sonhos lúcidos, com muita frequência, tá? E isso vai amplificando como um todo, isso vai se amplificando, se abrindo cada vez mais. Claro, para um, para outro, vai ter algumas diferenciações sobre os aspectos de experiência, porque são muitas e a gente não tem tempo para ficar falando aqui, né? Então, façam atenção sobre essa questão, que a gente vai dar continuidade, né? Vamos fazer uma primeira parte e depois nós vamos ter na sequência uma outra orientação que será a segunda parte de como saber se sou um médium, tá? Porque eu tenho que explicar alguns conceitos básicos para que vocês não se confundam ou não sejam passados para trás aí, tá? Não caem em armadilhas. Tá bom? Então, olha, já está bastante longo, já superamos 40 minutos, não era para acontecer isso, mas é um assunto de muita importância, tem muita gente que está com a vida ferrada, perdão da palavra, e não vai sair disso tão cedo porque assumiu responsabilidades, contratos com forças que ele desconhece e que está causando a maior parte dos desequilíbrios na vida dessas pessoas, porque são muitas, né? São muitas. Mas vamos dar continuidade no próximo vídeo, tá? Na parte 2. Então, até lá. Voltamos então ao nosso bate-papo. Forte abraço a todos.